Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre um algoritmo que eu pessoalmente acho bastante interessante porque ele fala sobre um problema que acontece mais ou menos até no dia de hoje. Então, para vocês terem um contexto, lá nos Estados Unidos, a partir da década de 20, foi instaurado um programa chamado Residência para alunos de medicina, certo? Então, basicamente, antes de começar a trabalhar como médico tempo integral, o aluno que fazia medicina ele precisava fazer um estágio, certo? Um programa dentro de um hospital. Esse estágio era obrigatório, ele precisava fazer isso antes de ele começar a trabalhar, certo? Precisava fazer isso para ter o diploma dele. O que acontecia era o seguinte, ou o estudante deixava os currículos dos hospitais que ele tinha interesse, certo, para fazer esse programa, ou então o hospital fazia alguma espécie de convênio, alguma espécie de acordo ali com a própria universidade e a própria universidade indicava alguns estudantes, certo, que estavam ali mais ou menos no período certo para fazer esse programa. Só que o que acontece? Como isso era feito de uma forma meio solta, cada hospital entrevistava individualmente os seus estudantes, certo? As pessoas com que eles queriam trabalhar. E alguns hospitais começaram a ter certas atitudes que eram meio ruins. Então, por exemplo, o que acontecia era, digamos que nós temos os 10 melhores candidatos, certo? Um hospital qualquer, ele pegava, ligava para um desses melhores candidatos, e falava o seguinte: olha, a proposta que a gente tem é essa aqui, você vai ganhar tanto, você vai trabalhar com a gente aqui por tanto tempo, e você é obrigado a dar a resposta para a gente de sim ou não agora, antes de desligar o telefone. Certo? Então, o estudante ele não tinha tempo, por exemplo, para avaliar as outras opções. Se ele quisesse trabalhar em um segundo hospital e quisesse saber primeiro a oferta desse segundo hospital antes de decidir, ele não tinha esse tempo, ele não tinha esse direito. Ele tinha que falar ali na hora, porque senão ele arriscava ficar sem estágio naquele ano, certo? Porque ele não tinha certeza se o outro hospital, que era o que ele realmente queria trabalhar, ia ligar para ele ou não. Então, como ele não tinha essa certeza, ele às vezes acabava aceitando trabalhar no hospital com uma condição meio ruim, certo? Então, para evitar esse problema, eles meio que criaram um órgão, certo, para gerenciar esse sistema, essas propostas e essas aceitações. Então, o que aconteceu? Esse órgão criou um algoritmo, que é justamente o algoritmo que a gente vai ver aqui hoje, para melhor distribuir os alunos entre os hospitais, certo? De forma que esse problema de um hospital falar ali na hora, o cara aceitar, não aconteceria mais, porque essa distribuição aconteceria dentro do próprio algoritmo. Então, exatamente sobre o que esse algoritmo se trata? Esse algoritmo se trata de um problema chamado união estável, certo? Ou então match problem, se você tiver uma literatura mais em inglês. Então, o que acontece? Basicamente, nós temos dois grupos e o objetivo do nosso algoritmo é encontrar uma combinação entre os dois grupos que seja estável. Então, mas exatamente o que é uma combinação estável, né? O que é uma união estável? Então, vamos seguir no mesmo exemplo, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter um hospital e duas candidatas, a candidata Amanda e a candidata Beatriz. Então, no primeiro momento, o hospital A está interessado na Beatriz. O que acontece? Se o hospital A preferir trabalhar com a Beatriz do que trabalhar com a Amanda, ótimo, certo? Por quê? Como esse cenário aqui só tem um hospital, ele pode escolher qualquer uma das duas e não vai ter nenhum problema, certo? Digamos que ele só tem uma vaga também, ok? Nesse caso, a união estável vai ser o Hospital A com a Beatriz, porque a Beatriz, digamos que ela queira trabalhar também no Hospital A, e o Hospital A só queira trabalhar com a Beatriz, não queira trabalhar com a Amanda, porque ele só tem uma vaga, por exemplo. O que acontece agora é o seguinte: como o Hospital A só quer trabalhar com a Beatriz, nós não vamos ter conflito. O conflito vai acontecer se o Hospital A mudar de ideia. Ele falar, poxa, eu acho que eu tinha que ter contratado a Amanda porque eu acho que, sei lá, ela é mais qualificada para minha vaga. E a Amanda também queira trabalhar no Hospital A. Porque se a Amanda não quiser trabalhar no Hospital A, não tem o que fazer, certo? Essa união aqui, entre o Hospital A e a Beatriz, vai continuar sendo uma união estável. Então, o que acontece? Quando os dois preferem um ao outro ao mesmo tempo do que o par que atualmente existe, essa união vai deixar de ser estável. Por quê? Porque o Hospital A ele pode simplesmente desfazer a união que ele tinha com a Beatriz e fazer uma nova união com a Amanda. Certo? Se ele preferia contratar a Amanda do que a Beatriz em primeiro lugar, então essa união aqui nunca existiria, certo? Mas digamos que a união entre o Hospital A e a Beatriz era a única possibilidade que existia e depois apareceu a Amanda como uma segunda candidata. E aí o Hospital A desfez o contrato que ele tinha com a Beatriz para fazer com a Amanda, certo? Nesse caso, a Beatriz ela ficou sem vaga, não tem o que ela fazer. Então, a união entre o Hospital A com a Beatriz, sendo que tinha um único candidato, era uma união estável. Quando apareceu um segundo candidato que o Hospital A preferia, essa união deixou de ser estável e a nova união estável passou a ser
entre o Hospital A e a Amanda. Porque se a Beatriz pedir para voltar a trabalhar no Hospital A, o que vai acontecer é que ele vai recusar a Beatriz, porque ele só tem uma vaga, certo? Ele prefere trabalhar com a Amanda do que trabalhar com a Beatriz. Então, nesse caso, essa passa a ser a nossa nova união estável. Sabendo disso, o que a gente pode fazer no nosso exemplo dos hospitais dos nossos estudantes de medicina? Aqui, a gente vai ter 3 hospitais, o Hospital A, B e o C, e 3 estudantes de medicina que vão ser a Amanda, a Beatriz e o Carlos, certo? Então, o que a gente pode fazer para começar é o seguinte: a gente pede para cada hospital e para cada estudante fazer uma lista de preferência, um ranking, por assim dizer, certo? Então, o Hospital A fez uma lista com a ordem dos 3 candidatos que ele prefere. Então, em primeiro lugar, ele prefere a Amanda. Se ele não conseguir trabalhar com a Amanda, ele vai pedir para trabalhar com a Beatriz. Se ele não conseguir trabalhar com a Beatriz, aí sim ele vai pedir para trabalhar com o Carlos, certo? E o estudante é a mesma coisa. Ele prefere trabalhar no Hospital A, mas se ele não puder trabalhar no Hospital A, a segunda preferência dele é trabalhar no Hospital B. E se ele não puder trabalhar no Hospital B, aí sim ele vai pedir para trabalhar no Hospital C, no caso da Amanda, certo? Então, o que acontece? O que a gente quer fazer aqui é criar algumas uniões estáveis. Então, aqui fica bem claro para a gente qual é a solução, certo? O Hospital A tem como melhor candidato para ele a Amanda, e a Amanda tem como melhor hospital para ela o Hospital A. O Hospital B tem como melhor candidato para ele a Beatriz, e a Beatriz também prefere o Hospital B acima de todos os outros. É a mesma coisa com o Hospital C. Então, basicamente, a união estável aqui vai ser o hospital com o candidato que ele prefere em primeiro lugar, certo? E como todo mundo aqui está unido com a melhor opção, o que vai acontecer é que essa união aqui vai ser estável, porque o Hospital A está com o melhor candidato, que ele possivelmente poderia ter. Então, se qualquer um dos outros 2 candidatos pedir para trocar, certo? Pedir para trabalhar no Hospital A, ele vai recusar. A mesma coisa com o Hospital B, a mesma coisa com o Hospital C. Todo mundo aqui, nesse caso, tá feliz com o par que ele tem, certo? Não vai ter nenhum problema, essa união aqui é perfeitamente estável e nós podemos encerrar o nosso algoritmo assim se a gente tiver essa solução. Agora, o que acontece se a gente trocar as preferências de algum dos hospitais, por exemplo? Então, digamos o seguinte, eu vou trocar as preferências do Hospital C de forma que a Beatriz seja a candidata número 1, a Amanda seja a candidata número 2 e o Carlos seja o candidato número 3, certo? Ou seja, a gente trocou o Carlos, que estava na primeira posição, pela Beatriz, que estava na terceira posição. Agora, o Hospital C, ele está com um par formado pelo pior candidato que ele possivelmente poderia ter, certo? Ele preferia tanto a Beatriz quanto a Amanda. Agora ele está com o pior candidato, mas o Carlos está com o hospital que ele mais gosta, certo? O Carlos ainda assim tem a melhor opção que ele poderia ficar. Então, o que acontece aqui? Essa união aqui vai ser estável? O que vocês acham? Se você já conseguiu descobrir, a resposta é sim, essa união aqui vai continuar sendo estável. Por quê? Digamos que o Hospital C esteja muito satisfeito com o Carlos. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai perguntar para Beatriz se ela quer deixar de trabalhar no Hospital B e começar a trabalhar no Hospital C, certo? Só que aí é o que vai acontecer. A Beatriz vai olhar para a lista de preferência dela. Bom, atualmente, no meu primeiro lugar na minha lista de preferência, tem o Hospital B, que é o qual eu já estou trabalhando. E o Hospital C está em segundo lugar. A Beatriz não tem nenhum motivo para deixar de trabalhar com o hospital preferido dela para começar a trabalhar com o hospital que está em segundo lugar, certo? Então ela vai recusar. Então o hospital C, ele perguntou para o candidato na primeira posição e esse candidato recusou. Então agora o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai perguntar para o candidato na segunda posição, Amanda. Amanda, você prefere largar o hospital A para trabalhar comigo? A Amanda vai fazer a mesma coisa, só que para ela é uma decisão muito mais fácil, certo? Porque ela está trabalhando no hospital preferido dela e quem está fazendo a nova proposta é o hospital que ela menos gosta, certo? É o Hospital C, que está aqui em terceiro lugar. Então a Amanda vai, obviamente, recusar trabalhar com o Hospital C. E por conta disso, o Hospital C não consegue nenhum par melhor do que o Carlos. O que pode acontecer é o Hospital C preferir não trabalhar com ninguém a trabalhar com o Carlos. Mas nesse caso aqui, a gente vai assumir que o par precisa estar formado aqui. Ok, a gente pode fazer mais algumas alterações e ver se ainda assim nossa união continua estável. Então agora o que acontece? O nosso hospital B, na verdade, ele prefere o Carlos à Beatriz, certo? Então agora o hospital B está com o candidato tá na segunda posição dele, certo? Então o que acontece? Não é um par tão ruim assim, mas ele ainda assim conseguiria fazer melhor. Se o Carlos aceitasse trabalhar com ele, ele largaria a Beatriz para trabalhar com o Carlos, certo? Porque atualmente ele prefere
o Carlos. Então, o que aconteceria? O hospital B viria aqui e faria a proposta para o Carlos. Carlos, você quer trabalhar comigo? Mas o Carlos recusaria porque ele está trabalhando com o hospital número 1 na lista de preferência dele. Então, ele falaria não, porque eu prefiro o hospital C, que está na minha primeira posição, a você, que está na minha última posição. É o hospital que eu menos gosto, certo? Então, essa união aqui continuaria sendo estável. O que acontece agora? O que a gente pode fazer é mudar mais uma vez e ver se essa união permaneceria sendo estável. Dessa vez a gente vai mudar a preferência da candidata Beatriz, certo? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, pronto. A Beatriz agora, ela prefere o hospital C em primeiro lugar do que o hospital B, está em segundo agora. O que vai acontecer é o seguinte, o hospital C anteriormente tinha feito a proposta e a Beatriz recusou. Só que, sei lá, o hospital C fez alguma reforma, alguma coisa assim, e a Beatriz prefere agora trabalhar no hospital C. Então, a Beatriz, ela vai pedir para trabalhar no Hospital C, certo? Ela vai falar, eu estou disposta a sair do Hospital B para trabalhar com você. Então, o que vai acontecer é o seguinte. O Hospital C prefere a Beatriz do que o candidato que ele atualmente tem, que é o Carlos. E a Beatriz prefere o Hospital C ao invés do hospital que ela atualmente tem, que é o Hospital B. Então, eles dois se preferem aos pares do que eles realmente têm, certo? O que vai acontecer aqui é o seguinte. A Beatriz vai fazer essa proposta, o Hospital B vai olhar e vai pensar, poxa, eu prefiro a Beatriz do que o Carlos. Então, para mim faz mais sentido demitir o Carlos para poder contratar a Beatriz. E a Beatriz, ela também vai deixar de trabalhar com o Hospital B, né, para poder começar a trabalhar com o Hospital C. Então, o que vai acontecer é o seguinte, essas duas uniões antigas que a gente tinha, a união entre o Hospital B e a Beatriz, a união entre o Hospital C e o Carlos, deixa de ser estável, e a nova união estável aqui passa a ser entre o Hospital B e a Beatriz. E agora o problema é o seguinte, tanto o Hospital B quanto o Carlos ficaram sem par, certo? Então o Carlos perdeu o estágio de residência que ele tinha e agora ele tem um problema, ele precisa de um hospital para fazer o estágio, certo? Bom, na lista dele aqui, o Hospital C estava em primeiro lugar, só que ele acabou de ser demitido do Hospital C, então não faz muito sentido ele pedir para trabalhar de novo no Hospital C. Mesmo que ele pedisse, o Hospital C recusaria, porque agora ele tem a Amanda, certo? Então, qual o próximo passo lógico que o Carlos pode tomar? É perguntar para o Hospital A se o Hospital A tem alguma vaga para ele, certo? Só que o Hospital A só tem uma vaga e atualmente está com a Amanda, que é a candidata que ele prefere na lista de prioridade dele. O que acontece é o seguinte, o Carlos está na terceira posição, é o candidato que o Hospital A menos quer trabalhar com, certo? Então isso vai implicar o seguinte, como o Hospital A tem um candidato muito melhor do que o Carlos, ele vai simplesmente recusar o Carlos, certo? E agora o Carlos não vai ter nenhuma outra opção a não ser perguntar para o Hospital B se ele tem uma vaga. Isso considerando que o Carlos quer trabalhar, certo? Ele quer fazer o estágio esse ano, porque ele poderia simplesmente também ficar sem nenhum hospital. Então, considerando que o Carlos queira realmente trabalhar, fazer a residência dele, ele vai perguntar para o Hospital B. O Hospital B claramente vai aceitar porque o Carlos é o primeiro candidato aqui na lista de preferência desse hospital, certo? Só que o problema é o seguinte, o Carlos prefere qualquer um dos outros dois hospitais a trabalhar no Hospital B. Então agora ele está com a pior combinação possível. Ele está com um hospital na menor preferência dele. Só que se ele quer realmente fazer a residência, ele não tem outra escolha. O Hospital B acabou ganhando, certo? Porque agora ele tem o candidato melhor posicionado, só que o Carlos acabou perdendo. Então, se a gente for ver aqui as nossas novas uniões, todos os hospitais, o Hospital A está com a Amanda, que é a primeira colocada dele, o Hospital B está com o Carlos, que é o primeiro colocado dele, e o Hospital C está com a Beatriz, que é a primeira colocada dele. Então, todos os hospitais ficaram com os melhores candidatos possíveis, certo? Só que o mesmo não acontece para os estudantes, certo? A Amanda e a Beatriz estão ambas trabalhando nos hospitais que elas mais gostam. A Amanda está trabalhando no Hospital A e a Beatriz está trabalhando no Hospital C. Então, ela está trabalhando com o hospital em primeiro lugar e a Beatriz também está trabalhando com o hospital que está em primeiro lugar. Já o Carlos, ele se deu muito mal, porque agora ele está trabalhando com o hospital que ele mais detesta, certo? Ele está trabalhando com o pior hospital possível. Então, né, gente? Tadinho do Carlos. Agora, o que a gente precisa fazer é um algoritmo para tentar minimizar esses casos, certo? Porque se a gente tivesse permanecido com aquela união estável lá no começo, a gente não teria esse problema, certo? Então, como é que a gente vai fazer esse algoritmo? Como é que a gente vai fazer ele funcionar?
mais uma vez, a gente vai ter aqui os nossos candidatos, com as nossas listas de preferência, certo? E o que vai acontecer é o seguinte. No primeiro caso, a gente vai escolher uma ordem aleatória, certo? Pode ser a ordem que vocês preferirem, pode ser por ordem crescente de nome dos hospitais, ou o que vocês preferirem. Mas a ordem como você vai fazer não importa muito, contanto que todos os hospitais tenham a chance de fazer uma proposta. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: o hospital A vai fazer uma proposta, certo? Ele vai começar com os hospitais fazendo as propostas. Então, o hospital A vai pensar: bom, eu tenho 3 candidatos aqui com os quais eu quero trabalhar. Qual é o primeiro candidato que eu faço uma proposta? É claro que vai ser a Amanda, certo? Porque a Amanda está na primeira posição. Não faz sentido o hospital A perguntar para qualquer um dos outros 2 candidatos que ele tem antes dele saber a resposta da Amanda. Porque se a Amanda aceitar, ele vai ficar mais do que feliz em trabalhar só com a Amanda. Então, o que isso aqui vai fazer com a gente? O hospital A vai fazer a proposta e a Amanda vai aceitar tentadoramente, certo? O que é uma proposta tentadora? O que é uma aceitação tentadora? A Amanda vai segurar essa proposta e ela vai fazer o seguinte: bom, se nenhum outro hospital que eu preferir me fizer uma proposta melhor, eu vou permanecer com a proposta que eu atualmente tenho. Atualmente, a Amanda está com o hospital que ela mais gosta. Então, ela vai aceitar de primeira. Ela não vai pensar em nenhum dos outros 2 hospitais. Se o hospital B, por exemplo, fizesse a primeira proposta para Amanda, ela seguraria essa proposta. E se o hospital A fizesse a proposta para ela deixaria a proposta do hospital B para aceitar a proposta do hospital A, certo? Ela só vai poder trabalhar em um desses 2 hospitais. Então, ok. O hospital A fez a proposta dele e, de primeira, ele já acertou o candidato. Então, para ele foi um ótimo cenário. Então, o que vai acontecer aqui agora vai ser o hospital B fazer a proposta dele. Então, o hospital B também tem 3 candidatos, certo? A Amanda, a Beatriz e o Carlos. E ele também prefere a Amanda. Ele vai fazer uma proposta para a Amanda. O que acontece aqui é o seguinte: a Amanda prefere a proposta que ela já aceitou do que a oferta do hospital B. Então ela vai simplesmente recusar, certo? Ela não vai falar: não, eu já estou com o hospital que eu quero trabalhar com. Então o hospital B, ele vai ficar sem ninguém nessa rodada, certo? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte: bom, o hospital C vai fazer a proposta dele e no topo da preferência dele tá a Beatriz, certo? Ele vai falar o seguinte: bom, antes de propor para qualquer um dos outros 2, eu vou propor para a candidata que eu mais gosto, que é a Beatriz. Então ele propôs e agora a Beatriz vai aceitar tentadoramente a oferta do Hospital C, certo? Como a Beatriz também prefere o Hospital C em primeiro lugar, o que vai acontecer aqui é o seguinte: é, qualquer outra proposta, tanto do Hospital A quanto do Hospital B, a Beatriz vai recusar, certo? Então, ok, vamos lá. A Beatriz aceitou tentadoramente a proposta do Hospital C. E agora é a vez do Hospital B fazer a nova proposta dele. Por quê? Porque o Hospital A já tinha um candidato feito a proposta, certo? O Hospital C já tinha um candidato que ele estava esperando a resposta. E o Hospital B é o único que não tem candidato. Então, ele começou aqui em primeiro lugar, fez a proposta para a Amanda, foi recusado. Agora ele vai fazer a proposta para a segunda candidata que ele tem, que é a Beatriz. Bom, a Beatriz já está com o hospital que ela mais prefere, que é o C. Então ela vai recusar o hospital B. Então, mais uma vez, o hospital B vai ficar sem nenhum estudante para o programa de estágio dele. E agora, o hospital B não tem outra escolha a não ser fazer a proposta para o Carlos, que é o terceiro estudante dele, certo? Então, o hospital B vai fazer uma proposta para o Carlos. E como o Carlos não recebeu nenhuma oferta de nenhum dos outros 2 hospitais, ele vai ser obrigado a aceitar tentadoramente essa oferta, certo? Ele vai falar: bom, vou esperar que algum dos outros 2 hospitais me liguem. Só que os outros 2 hospitais nunca vão ligar, porque eles já estão com as candidatas preferidas dele. Então, nesse cenário, o Carlos ele poderia fazer o seguinte: eu vou tentar sair do nosso sistema, certo? Eu vou tentar trapacear, eu não quero trabalhar no hospital B. Então, o que ele vai fazer primeiro é o seguinte: ele vai falar com o hospital C. Hospital C, você prefere trabalhar comigo do que trabalhar com um candidato que você atualmente tem? O hospital C vai recusar, certo? Porque o hospital C está com a candidata que está na primeira posição e o Carlos está na última posição. Então o hospital C vai falar: bom, eu não quero, sinto muito, você vai ter que ver com outro hospital. Então o Carlos vai fazer o quê? Agora ele vai fazer a proposta para o hospital A, que é o hospital que está na segunda posição.
Então o Carlos falava, hospital, você prefere trabalhar comigo do que trabalhar com a candidata que você já tem? O hospital vai falar, não, porque ele está trabalhando com a Amanda é a primeira colocada na lista dele, e o Carlos, de novo, está em último aqui. Então ele vai falar, não, você vai ter que fazer a proposta para outro hospital. Então o Carlos não tem mais nenhuma outra opção a não ser trabalhar com o hospital B, certo? Então aqui nós vamos fechar as nossas uniões estáveis. O hospital A vai ficar com a Amanda, o hospital B vai ficar com o Carlos, o hospital C vai ficar com a Beatriz. Nenhuma das outras duas candidatas prefere qualquer um dos outros dois hospitais aos que ela já tem, certo? Se elas preferissem, elas fizessem as ofertas aqui, essas ofertas seriam recusadas, ok? Porque cada hospital já está com o melhor candidato que ele possivelmente poderia ter. Então, essa que é a nossa resposta. Quando todos os hospitais e todos os estudantes tiverem um par, certo? E não fosse possível ter um par melhor, então essa que vai ser a nossa resposta. Todos os hospitais já têm os melhores candidatos possíveis. Então, qualquer um dos estudantes que fizer uma proposta para esses outros hospitais vai ter essa proposta recusada, certo? A Amanda e a Beatriz tiveram sorte de trabalhar nos hospitais que elas mais gostavam e por conta disso elas não vão fazer nenhuma oferta. O Carlos e o Hospital B foram os que se deram mal aqui, porque eles agora são obrigados a trabalhar com o par que eles menos gostavam, certo? O Carlos é obrigado a trabalhar com o Hospital B, que está na última posição, e o Hospital B é obrigado a trabalhar com o Carlos, que também está na última posição. Mas eles não conseguem fazer nada melhor, certo? Porque se o Hospital B fizesse qualquer proposta para as outras duas, e ele fez, no caso, né? Ele já foi recusado, então, bom, ele deu azar. Então, é basicamente isso para teoria. Agora a gente pode, sabendo disso, implementar o algoritmo. Vai ficar agora sim bem mais claro da gente entender.